Imagine um tempo muito distante. Um tempo onde as pessoas e o que era sagrado não tinha quase nenhuma diferença. Onde as pessoas andavam e não eram iluminadas apenas pela luz das estrelas no céu, mas também por visões e revelações vindas do divino. As pessoas conversavam com seres celestiais. Uma época muito antes do dilúvio que mudou a terra para sempre. Vivia um homem chamado Enoque. Enoque não era nem um governante poderoso, nem um bravo guerreiro, mas era uma pessoa justa e caminhava com o divino. Existiam crenças que diziam que Enoque ele era tão conectado com o que era sagrado que ele foi simplesmente levado sem ter que passar pela morte, como muitos outros passaram, como se a existência tivesse abraçado ele e o conduzido para além dos limites. Enoque, ele era observador, tinha olhos atentos, um ouvinte de alma. Ele se entristecia com falhas humanas, tinha a alegria pura da criação. Toda essa sinceridade dele tornou ele especial e o centro das revelações profundas que nos convidam a conhecer mais da sua jornada. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10 e estou preparado aqui para vos apresentar a história do Metatron. Preparados para ouvir essa história? Então já se aconchega aí na cadeira, pega uma pipoca e vamos pro vídeo. Bom, galera, a história de Enoque começa com um grande problema, uma falha terrível que acontece lá no céu. Imagina a imensidão do céu, cheia de anjos e seres celestiais, cheios de sabedoria, uma sabedoria que a gente inimaginável, feitos de pureza, de luz, e a função deles era observar e proteger os seres humanos, trazer ordem ao universo. Mas entre eles existiam alguns que olharam para a Terra com desejos proibidos que nunca deveriam existir. Enoque viu esses anjos, os filhos do céu, que foram seduzidos pela beleza das mulheres e decidiram descer à terra. Foi um ato de desobediência. Eles quebraram as suas promessas celestiais, ignoraram a ordem sagrada, escolheram a paixão e o desejo proibido acima do seu dever. O líder desses anjos que caíram era Azazel, e com ele estava Semiasa. Junto a eles, 200 dos seus companheiros desceram sobre o Monte Hermon. É algo arrepiante de se pensar. Imaginem a audácia, a afronta à ordem do universo. Eles não vieram como mensageiros divinos trazendo paz e luz, mas vieram como invasores trazendo consigo não a luz, mas as sombras da corrupção. E esses anjos caídos, eles trouxeram para a humanidade conhecimentos que não deviam ser conhecidos pelos seres humanos, entendeu? Por exemplo, o líder deles, o Azazel, ele ensinou sobre a arte da guerra, fazendo com que os seres humanos assim vivessem em violência. Outros anjos ensinaram sobre a metalurgia, que é a ação de usar metais para forjar armas, tipo espada, escudo, né? E outras armas assim acabavam usando como violência também e outros afins. Também ensinaram sobre a astrologia, onde acreditavam que as estrelas controlavam o destino das pessoas. Outros ensinavam sobre cosmética, formas de usar maquiagem e joias como forma de vaidade e superficialidade. Em vez deles mostrarem aos seres humanos o caminho da paz e da bondade, estavam levando eles à corrupção, a se corromperem e assim levarem a um caminho de sofrimento sem fim. As mulheres se cobriram de enfeites e pedras preciosas, e a imoralidade e a violência se espalharam pela terra como uma doença sem cura. A terra chorava sob o peso de tanta maldade. Dessa união proibida nasceram os Nephlins. Eles eram gigantes, seres de tamanho e força assustadores. Não eram apenas grandes, eles eram famintos, comendo tudo o que encontravam pela frente. Eles devoraram o trabalho dos homens, e quando os humanos já não tinham mais nada para lhes dar, os Nephlins se voltaram contra eles, devorando até mesmo a própria carne humana. O caos reinava. A terra, que antes era como um belo jardim, virou um campo de batalha, um lugar de lamento, dor e muito derramamento de sangue. A própria justiça da natureza clamava por uma resposta para tanta maldade. Foi nesse momento de total desespero que Enoque, o homem justo, foi escolhido.
A sua jornada não seria apenas pela Terra, mas os levaria pelos domínios celestiais e até mesmo pelos abismos mais profundos. Os anjos, os seres santos lá no céu, eles viram a calamidade que se abatia sobre a Terra. Eles ouviram os gritos de desespero dos oprimidos e levaram suas súplicas diretamente para a grande presença divina. Enoque então é levado em uma série de viagens extraordinárias. Não se tratava de uma viagem comum, mas sim de uma revelação guiada, um aprendizado que envolvia todo o universo. Anjos o acompanharam em cada passo, explicando os mistérios do cosmos, a ordem que rege tudo, a triste história da queda dos vigilantes e o destino final de todos os seres. Então imagina só, Enoque sendo levado até os confins da Terra, para lugares onde o ser humano jamais havia pisado. Lá ele vê os lugares de tormento preparados para os anjos que caíram, onde eles estavam presos em abismo de fogo e escuridão profunda, esperando o dia do julgamento. Ele também testemunha as forças poderosas da natureza, os ventos que rugem, as nuvens que se formam, os relâmpagos que cortam o céu, e percebe a inteligência perfeita por trás de cada um desses elementos. Ele viu os depósitos dos ventos e as câmaras das nuvens e a dança fascinante dos relâmpagos no firmamento. É uma visão de um universo perfeitamente organizado, mas que também nos lembra que essa ordem infelizmente poderá ser quebrada. Ele é conduzido através dos 7 céus, cada um deles revelando uma nova e deslumbrante parte da glória divina. Ele atravessou os portais celestiais um a um e viu as moradas dos justos, onde as almas puras residem em paz, as hostes angelicais cantando louvores e os livros enormes onde estão registrados todos os atos dos homens, tanto bons quanto maus. É uma experiência que o arrebata, o faz ter um conhecimento expandido, onde ele nunca tinha atingido pelo seu limite terreno, entendeu? Ele vê o universo de uma forma como ele nunca tinha imaginado. Ele vê o trono da glória, um lugar de luz que nem tem como descrever, um lugar de poder sem igual, um lugar onde a justiça é anunciada e tudo é decidido. Depois de toda essa jornada e por sua grande retidão, Enoque é transformado. Ele não apenas foi levado para o céu, mas ele foi levado a uma posição de grande importância e poder celestial. Enoque se torna o grande anjo Metatron. Como Metatron, ele é considerado um escriba celestial, aquele que anota todos os eventos do universo, cada detalhe da vida em um grande livro. Lembram que eu falei antes, né, que o Enoque tinha essa característica dele ser bem observador, ter olhos atentos. Pronto, aí já dá para deduzir por que ele foi escolhido para ter essa função, né? Além disso, ele também é visto como uma ponte entre o Criador e a humanidade. Um ser que transmite palavras divinas e os segredos do universo. Metatron é o anjo mais próximo da presença divina, um guia para o conhecimento mais elevado e um ser que tem um papel na ordem do cosmos. Sua ascensão de humano a esse poderoso anjo mostra a recompensa máxima pela justiça e devoção. Mas a parte mais importante das revelações de Enoque está numa parte que mostra o futuro. Nessa revelação mostra uma figura misteriosa, conhecida como o Filho do Homem. Ele é descrito como um juiz, com uma justiça suprema, uma sabedoria incomparável e um poder ilimitado, que viria não só para julgar aqueles anjos caídos, mas também para julgar tanto os vivos quanto os mortos. Ele viria assim à Terra para julgar a todos. Que inclusive essa seção é muito semelhante a textos antigos que falavam sobre um Salvador que viria à Terra. Então Enoque agia como um verdadeiro vidente. Ele não só nos contava o que acontecia no passado, o que estava acontecendo no presente, mas ele mostrava o que ia de vir, o que ia acontecer no futuro. Ele via então o Filho do Homem, que foi escolhido e mantido em segredo desde antes da criação de todas as coisas. Ele era um juiz com uma justiça suprema e perfeita, que julgaria tanto aqueles anjos caídos transgressores, quanto também os reis poderosos que oprimiam os mais incapacitados e também homens poderosos que humilhavam os fracos. Os reis da terra e todos os poderosos, Enoque descreve com uma voz que transmite a seriedade do momento. Eles ficaram confusos e tomados pelo terror quando virem o Filho do Homem sentado em um trono de glória, pronto para julgar. É uma visão poderosa de justiça, onde a balança do universo se equilibra e aqueles que abusaram do seu poder e da sua posição serão finalmente responsáveis pelos seus atos. Há um desejo profundo por retribuição nesse texto, um anseio ardente por um mundo onde o bem e a bondade prevaleçam sobre a maldade. Ele também vê a ressurreição dos justos, aqueles que viveram de forma correta, e a condenação dos ímpios, os que escolheram o caminho da maldade. As almas dos justos serão levantadas. Enoque diria com esperança e
alegria, e as dos pecadores serão lançadas no fogo eterno. É uma promessa de esperança e salvação para todos aqueles que sofreram e foram oprimidos, e ao mesmo tempo um aviso sério para os opressores. As revelações de Enoque, nesse sentido, são como um grito de justiça em um mundo que estava, e muitas das vezes está, caído e cheio de sofrimento. E além dessas visões futuras sobre os anjos caídos, Enoque também entra em detalhes sobre o funcionamento do universo. Em suas revelações, ele descreve a ordem perfeita do universo. Imaginem Enoque agindo como um antigo observador do céu, olhando com reverência para o firmamento, tentando entender os seus movimentos. Os anjos me mostraram os caminhos exatos do sol e da lua. Ele nos relataria com uma voz cheia de admiração. Eles me revelaram as portas por onde o sol e a lua entraram e saem do céu a cada dia, os ciclos preciosos das estações do ano e a contagem exata dos dias e dos anos. Ele descreve um sistema de tempo que mostra a perfeição em como o universo é feito. Essa parte das revelações de Enoque não é apenas uma descrição do céu, é um entendimento profundo sobre o tempo e o espaço. Ela mostra de forma poderosa como funciona a ordem do Criador, como ele mantém a regularidade dos astros celestes. Cada estrela, cada planeta segue a sua órbita exata. Enoque nos ensinaria com sabedoria, obedecendo à vontade do Criador. É um lembrete constante da grandiosidade e do poder do Ser Supremo, que sustenta tudo o que existe com sabedoria infinita, seu controle absoluto. Ao final da sua jornada, Enoque deixa para nós um ensinamento com muitos lados. É um alerta sobre as consequências terríveis da desobediência e da corrupção que espalham pelo mundo, mas é também a promessa da justiça final e de redenção para os justos. As revelações de Enoque são como um eco da própria voz divina em um tempo que foi marcado por grandes trevas e injustiças. Elas nos lembram com clareza que a justiça é inabalável, que nenhuma maldade, por maior que seja, ficará sem punição. Os anjos que caíram, os gigantes Nephilim e até mesmo os reis opressores, todos sem exceção enfrentarão o julgamento final. Essa é uma mensagem que ressoava muito forte nas comunidades que sofreram perseguição e opressão no passado, trazendo-lhes consolo e esperança. Mas a mensagem de Enoque é também uma esperança e consolo para todos os justos, aqueles que andaram em retidão, em honestidade e bondade. Enoque proclamaria com alegria e certeza que receberão a sua recompensa merecida. Eles serão levados para lugares de paz e felicidade, onde a luz eterna brilha sem fim. A promessa de um mundo renovado, de um paraíso restaurado à sua beleza original. É como um bálsamo que acalma as almas cansadas e feridas pelo sofrimento. Para Enoque, a sabedoria e a retidão são as chaves para ter uma vida verdadeiramente plena. As suas visões nos convidam a observar o universo, a perfeição da ordem divina na natureza e a aplicar essa mesma ordem e retidão em nossas próprias vidas. A corrupção do mundo, segundo suas revelações, começou com a quebra da ordem lá no céu, e a restauração de tudo virá com o restabelecimento da justiça em toda a terra. Bom, agora depois de ouvir tudo isso, você deve estar cheio de perguntas aí na sua cabeça, e uma delas deve ser, por que é que do nada fiz toda uma narração, explicação sobre uma história bíblica e coloquei imagens ilustrativas de Ben 10? E bem, isso eu vou responder em partes, mas começando aqui, galera, primeiramente, essa história que eu narrei é uma história que ela existe, né? Tipo, não sei eu que inventei, não. Ela é uma história real vinda do livro de Enoque, que foi um trabalho judaico, né? Atribuído ao bisavô de Enoque, Noé. Porém, vale ressaltar que essa história, por mais que tenha uma mensagem boa, né? É uma história muito legal e tudo, só que ela tem muitas contradições bíblicas. Aí, por esse e outros motivos, é considerado um livro apócrifo, ou seja, é uma obra religiosa que não faz parte da autoridade canônica da Bíblia, entendeu? É uma história legal de acompanhar e tudo, tem uma mensagem válida e tudo, mas ainda assim vale lembrar que é um livro herege. Mas agora você deve estar se perguntando por que a parte de Ben 10. Primeiramente, obviamente, porque o canal é de Ben 10, né? Mas segundamente, por conta que essa é uma história que existe ficcionalmente no CDT Verso. Existe como os aliens de Ben 10 e tudo, entendeu? Então, no CDT, ela promove não só a história de Ben 10, mas também de outros autores, de outras histórias, outros personagens, entendeu? Tipo, tem Ben 10, mas também envolve outras obras de ficção. Tipo, você não precisa só gostar só de Ben 10 para fazer parte do CDT Verso. Inclusive, o CDT, Confronto de Tudo, o nosso servidor do Discord vai estar aí na descrição, que vocês não fazem parte ainda, podem acessar aí também o QR Code que vai estar aparecendo aí na tela. Se você chegou até aqui, galera, viu aí eu com
minha nova roupa aí do Ben 10 clássico, né? Comenta aí, camisa clássica, viu? Pra eu saber que você chegou até aqui também. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal aí pra gente bater a meta de 300 mil inscritos, beleza, galera? E assim, a intenção do CDT Verso é reunir novamente a fandom de Ben 10, né? Também tem uma intenção assim, trazer de volta aquele contexto assim do Aminoverso, né? Que eu até já trouxe muitos vídeos no passado sobre o Aminoverso, que tem todo aqueles conceitos, né? De formas alternativas, que eu vou mostrar aí na tela, como o Besta UVL, o Cromático UVL, o Alien X UVL, né? Como o próprio Metatron. Tem até alguns UVDs, como o Massa Cinzenta e o Chama, que eu coloquei como o Azazel e o Semi-Asa, né? Que é mais raiz aí da era do Amino, com certeza vai lembrar. Inclusive o próprio Enoch que a gente colocou aqui é realmente o Enoch de Ben 10 mesmo, né? O Cavaleiro Eterno, né? Tipo, no caso, como a gente imaginar a aparência dele, né? Até porque muito provavelmente é um nome que foi escolhido pela repercussão desse livro mesmo, sabe? Então, apesar do Enoch que a gente conhece ser um cara do mal, ser um Cavaleiro Eterno, cruel, maligno, que é apresentado lá na série clássica, no Ben 10 clássico, aqui nesse mundo que faz parte do CDT Verso, é uma pessoa de bom coração, com boas virtudes e que veio a ascender o status de divindade. Como vocês podem ver, a gente deu um design para a aparência do rosto do Enoch, e talvez você possa estranhar o porquê escolhemos ele ter essa aparência em específico. Afinal, a gente nunca viu o Enoch sem a famosa máscara dele em nenhuma das séries. Na verdade, isso só é meio verdade. De fato, ele realmente nunca ficou sem a máscara em nenhum momento das séries que ele apareceu, e a gente também nunca viu o rosto dele de verdade. Mas em um quadrinho de Ben 10 Supremacia Alienígena, mais especificamente o último quadrinho lançado para a série de numeração principal das HQs, chamada de Black Knight Flight, onde o Ben ele é atacado por um cara chamado de Cavaleiro Negro. Então acontece uma batalha intensa dentro da Lata Velha 3, que estava voando naquele momento. Pela batalha, um acidente ocorre e esse cavaleiro começa a despencar do céu, e ao cair da nave, o Ben, como um bom herói, salta e salva ele. No chão, ele descobre a identidade do cavaleiro já sem máscara, que era o Enoch. Tentou vencer o Ben de uma vez por todas para recuperar a sua honra com os Cavaleiros Eternos. No quadrinho, com ele já sem máscara, ele em nenhum momento é mostrado a face dele completa. De costa, a gente pode ver que ele tem cabelos grisalhos longos, que a cor de pele dele é branca, e isso podemos ver no pedaço da orelha dele que aparece no último quadrinho. Com isso já foi suficiente para a gente criar essa aparência aqui do Enoch do CDT Verso / Aminoverso, né? E mais uma coisa sobre esses designs muito maneiros que a gente fez, que eu preciso explicar, que é algo que aparece diretamente na história também, é o seguinte: nesse mundo aí onde o Enoch vivia, existiam os Nephilims, que resumidamente são os famosos gigantes, mas não qualquer tipo de gigante. Eles são filhos de anjos caídos com mulheres humanas, ou seja, é uma espécie de híbrido proibido, né? Um resultado de uma união, teoricamente, que nunca deveria ter acontecido. Por isso mesmo, eles acabaram se tornando seres extremamente perigosos, tanto pela força absurda que herdaram, quanto também pela maldade que carregavam. Eles não são só grandes e fortes, eles são alienígenas cruéis, dominadores e, acima de tudo, extremamente conscientes do próprio poder. E é isso que torna eles tão assustadores nesse multiverso. Agora, sobre a aparência deles, que eu sei que muita gente deve ter reparado, é que a gente retratou os Nephilims como usando o visual de Tokushas, que é a espécie do gigante mesmo, né? Mais especificamente o gigante UVD. E é aqui que entra um ponto muito importante. Apesar de parecer que eles são Tokushas, na verdade eles não são. Eles só estão usando essa forma, essa aparência como uma espécie de disfarce ou escolha estética mesmo. No Aminoverso, que é o universo dentro do CDT Verso, onde tudo isso acontece, esses Nephilims têm o poder de manipular o próprio corpo, o próprio visual, por causa dos poderes angelicais que eles herdaram dos pais. Então é tipo assim, eles escolheram simplesmente a aparência de Tokusha, entendeu? Tipo, eles não são Tokusha de verdade, mas eles acharam que a forma Tokusha, né, essa forma que eles acabaram se transformando, são mais amedrontadores, ou porque acharam estiloso mesmo, entendeu? Mas, segundo seus poderes angelicais, eles poderiam se transformar em qualquer outra coisa. Um titã de lava, um colosso de pedra, um dragão gigante, assim, de 6 braços e 6 chifres. Ou até uma outra espécie gigante, tipo assim, sei lá, um tetramando, só que gigante. Sei lá, qualquer coisa, entendeu? Mas eles decidiram usar essa forma de Tokusha, entendeu? Mesmo que, na verdade, eles não são. Outros detalhes legais a se apontar sobre a versão da história do livro no CDT Verso é que, como vocês viram, o Besta UVL, o XLR8 UVL foram os anjos que levaram o Enoch aos céus, para que eles conseguissem ascender ao status de divindade e se tornar o anjo Metatron. E além disso, o cromático UVL aqui seria o próprio arcanjo Gabriel. E para quem não sabe ou não se lembra o que é o significado de UVL, os UVL são transformações resplendoras de luz que existem no Aminoverso,
no CDT Verso. Aqui existe a energia vital dos seres vivos, que representa a bondade, e ao despertar essa energia e combiná-la com a energia vital mais poderosa existente no multiverso, daí sim que as formas UVL são despertadas. Por tabela, essas formas são realmente muito poderosas, sendo atemporais e tudo mais, né? Realmente sendo divindades mesmo. Mas mesmo com esse aspecto divino, elas podem ser alcançadas por usuários do Omnitrix, mas não qualquer um, é óbvio, né? Só pelos mais poderosos que existem, os mais casca grossa mesmo, né? Mas se vocês têm curiosidade sobre saber mais sobre os UVLs, tipo assim, saber sobre eles, a origem dele, tudo sobre essas formas e como eles têm uma ligação com a minha HQ Destiny Heroes, você não pode por esperar, porque toda a história deles vai ser explicada lá na HQ, né? Então tá tendo muita coisa legal produzida, tá? É aquilo, né? Vocês estão esperando muito, tá demorando, mas quando ficar pronto, meu filho, vocês vão gostar demais. Claro, eu também fiz um vídeo há um tempo atrás, né, falando sobre os UVLs. Se vocês tiverem curiosidade de assistir, vai estar o link aí aparecendo no card, beleza, galera? Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!